Olá, aqui quem fala é a professora Bruna e o tema da nossa aula de hoje é o uso de mal com U ou mal com L. O uso de mal com U ou mal com L. Você sabe qual é a diferença entre as palavras mal com U e mal com L? Apesar de terem a mesma pronúncia e escritas parecidas, elas devem ser usadas em situações diferentes. Vamos aprender agora quando devemos usar o mal com U e o mal com L. Mal com U é um adjetivo. Adjetivo é uma palavra usada para indicar a qualidade ou a característica de algo ou alguém. A palavra mal indica que algo ou alguém é ruim, faz maldade, tem má qualidade, é nocivo, incapaz, incorreto ou imperfeito. Podemos dizer também que o mal com U é o contrário de bom. Vamos ver alguns exemplos. Ivan foi um mau aluno ano passado. Mal é o adjetivo usado para caracterizar o aluno Ivan. Se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Ivan foi um bom aluno ano passado. Vejam outro exemplo. Bia teve mau comportamento na aula. Mal é o adjetivo que caracteriza o comportamento da Bia. Se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Bia teve bom comportamento na aula. Mal com L pode ser um advérbio de modo. Você sabe o que é um advérbio de modo? É uma palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Indica as circunstâncias, nesse caso, o modo, a maneira. Mal com L significa algo feito errado, insatisfatório ou indevido. Podemos dizer também que o mal com L é o contrário de bem. Vamos ver alguns exemplos. Eu dormi muito mal ontem. Mal, nesse caso, é um advérbio de modo. Indica a maneira como eu dormi. Eu dormi muito mal ontem. Se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Eu dormi muito bem ontem. Veja um outro exemplo. Eu fui muito mal na prova. A palavra mal nessa frase é um advérbio de modo, que indica o modo, a maneira como eu fui na prova. Se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Eu fui muito bem na prova. Mal com L pode ser também um substantivo comum. Nesse caso, se refere à doença ou algo prejudicial, nocivo. Vejam os exemplos. Ele nem imagina o mal que me fez. Nesse caso, o mal com L é um substantivo comum e indica algo prejudicial. Se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Ele nem imagina o bem que me fez. Vejam outro exemplo. Ela sofre desse mal desde pequena. Nesse caso, o mal com L é um substantivo comum que indica doença. E se fôssemos escrever o contrário, a frase ficaria: Ela sofre desse bem desde pequena. Mas o mal com L também pode ser uma conjunção temporal. Nesse caso, expressa circunstância de tempo e pode ser substituído por logo que ou assim que. Vamos aos exemplos. Mal ele chegou, já teve que sair. Podemos substituir a palavra mal por assim que ele chegou, já teve que sair. Vejam outro exemplo. Mal saí, começou a chover. Podemos substituir a palavra mal por logo que saí, começou a chover. Vamos ver agora uma dica para você nunca errar. A palavra mal com U é o contrário de bom.
Se você tem dúvida se deve escrever mal com U ou mal com L, substitua a palavra por bom ou bem. Se a frase ficar melhor com a palavra bom, quer dizer que naquele caso você precisa usar o mal com U. Uma dica é prestar atenção na letra U e na letra O. Elas são arredondadas embaixo. Viram só? Já a palavra mal com L é o contrário de bem. Se ao escrever você tem dúvida se deve usar o mal com U ou o mal com L, substitua a palavra por bom ou bem. Se a palavra bem se encaixar melhor, quer dizer que você deve usar a palavra mal com L. E se você observar bem, a letra L e a letra E têm uma base bem parecida também. Essa é a dica para você nunca mais errar. Agora chegou a hora de você testar os seus conhecimentos. Vamos ver se você aprendeu? Vamos treinar. Tente completar as frases a seguir com mal com U ou mal com L. Vamos lá. Fui muito mal na prova de ontem. Vamos usar agora a dica que eu acabei de ensinar para vocês. Se eu fosse escrever o contrário, eu escreveria fui muito bem na prova de ontem ou fui muito bom na prova de ontem? Fui muito bem. Se a palavra bem se encaixa melhor no oposto dessa frase, quer dizer que esse mal devemos escrever com L. Vamos para a próxima frase. Davi vive de mau humor. O contrário dessa frase seria Davi vive de bem humor ou Davi vive de bom humor. Se no contrário a palavra bom é a que cabe melhor nessa frase, então significa que o mal que devemos escrever aqui é o mal com U. Vamos continuar. Lia deu um mau exemplo indo embora. Se eu fosse escrever ao contrário, seria Lia deu um bem exemplo indo embora ou Lia deu um bom exemplo indo embora? Seria bom exemplo. Se é o contrário de bom, então nesse caso usamos o mal com U. E a última frase é acordei me sentindo muito mal hoje. Se fôssemos escrever o contrário, seria acordei me sentindo muito bem hoje ou acordei me sentindo muito bom hoje? Seria acordei me sentindo muito bem. E o contrário de bem é mal com L. Muito bem! Agora você já sabe quando deve usar mal com U e mal com L. E aí, gostaram da aula de hoje? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Até a próxima aula!